Olá, gente linda e abençoada. Vamos meditar na palavra de Deus? Eu sou a missionária Deise Carvalho Antunes. Agradeço tua visualização. Peço que você deixe o joinha, que inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações do próximo vídeo. Eu prometi também, nas minhas redes sociais, que a gente falaria um pouquinho sobre quem eram os levitas, o que era o sacerdote, como que funcionava isso e se nós temos levitas. Tá? Aqui a palavra de Deus, o versículo que eu vou deixar para a nossa meditação está em 1 Timóteo 6,5. Contendas de homens corruptos de entendimento, privado da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, apartem-se dos tais. Hoje em dia há aí um sentimento de insatisfação, né? Seria essa palavra, sobre igrejas que promovem campanhas inúmeras para aumento do ganho monetário da igreja. Todo mundo sabe que de repente um local é alugado, tem que se pagar, tem despesa de água, de luz. Então, quando Deus fala para que haja mantimento na casa dele, a gente sabe que existem gastos. Contudo, né, existem pessoas que fazem isso que está aí nessa palavra. Homens corruptos de entendimento, privado da verdade, cuidam que a piedade seja causa de ganho. A ordem que o Senhor Jesus deixou é para que nós fizéssemos o bem gratuitamente, que ninguém cobrasse nada. Quando disseram assim: Senhor, quando é que nós te vimos preso, nu, sem comida e não te socorremos? Ele falou: quando você vê um dos meus pequeninos passar dificuldade, você é como se estivesse vendo a mim mesmo. Então, Deus, ele tem aí um prazer que o homem e a mulher estenda a sua mão para ajudar. Ai, mas eu não tenho muita condição. Mas um pequeno gesto, seja com um abraço com uma pessoa que está precisando, que está na depressão, que está triste, seja com a ajuda de um alimento. Eu e o meu esposo, nós não vivemos da obra de Deus, não fazemos nada para ganhar nada, e nós não temos uma condição financeira assim alta que possamos ajudar, mas a gente faz um movimento, faz um culto. As pessoas doam 1 quilo, nós juntamos esse quilo, fazemos uma cesta e socorremos quem está precisando. Isso é uma estratégia que Deus nos deu. Mas existem pessoas que cobram. E aí fala assim: eu sou levita da casa de Deus. Vamos entender quem eram os levitas e quem eram os sacerdotes. Alguns dos serviços que eram realizados pelo levita, eles eram responsáveis pela guarda e conservação do tabernáculo e de todos os móveis e utensílios que eram utilizados lá. Você pode ler isso em Números 1, 50 a 53 e também Números 3, versículo 6 e Números 4, do versículo 1 ao 33. Ele vai dando ali toda a ordenança. Eles auxiliavam o sacerdote na hora de imolar o animal, eles examinavam os leprosos conforme a lei, e tudo o que era feito, o povo de Israel dava o dízimo, tá? Levavam suas ofertas, levaram, na época da construção do tabernáculo, levaram tecidos, aqueles que eram tecelãos, levavam pele de animais, ouro que eles levaram, ouro que ganharam no Egito, né? A prata, o ouro, eles doavam um pouco disso que eles tinham para que o tabernáculo fosse aí confeccionado, tudo aquilo que precisasse no tabernáculo. Era consagrado e era separado para o uso exclusivo de todos os rituais que eram feitos para Deus. Nós vemos em 2 Crônicas 15, 2, que Davi disse assim: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca e para o servirem eternamente. Os levitas eram os descendentes de Levi,
do filho de Jacó com Lia, tá? Então Deus escolheu. Os sacerdotes eram descendentes de Arão. Arão foi o primeiro sacerdote e todos os seus descendentes seriam separados para servir. Só o sacerdote, o sumo sacerdote, que poderia entrar no Santo dos Santos para se prostrar diante de Deus e receber ali as ordenanças de Deus e passar para o povo. Qualquer pessoa não poderia entrar no Santo dos Santos, a não ser o sacerdote. Só ele poderia imolar o animal no momento da oferta. Então, existem aí alguns parâmetros que Deus deixou. Nós vemos que os filhos de Arão, que foram consumidos e morreram, por quê? Porque eles levaram fogo estranho. Eles pegaram qualquer fogo e foram lá acender as lamparinas do tabernáculo, e isso era proibido, tanto que Deus os consumiu. Então era um cuidado muito grande que se havia. Números 18:2 diz: os teus filhos, irmãos da tribo de Levi, serão os teus assistentes, mas só tu e teus filhos poderão cumprir os deveres sagrados diante da tenda do testemunho. Os levitas terão o cuidado em não tocar em nenhum objeto sagrado, nem no altar, senão destruir-vos-ei, e eles a ti. Ninguém que seja membro da tribo de Levi poderá ajuntar-te, seja no que for, na tenda do encontro. Então, olha só, eles não poderiam tocar nas coisas consagradas. Eles poderiam servir, mas não poderiam tocar. Não te esqueças que apenas o sacerdote deverá cumprir as tarefas sagradas dentro do santuário em relação com o altar. Então havia aí uma distinção. Em Números 3:5 diz que o Senhor mandou Moisés chamar a tribo de Levi e apresentar o sacerdote Arão para que o auxiliasse. Então eles ajudariam a cuidar das obrigações e de todo o serviço. Vemos também que em 2 Crônicas 5 fala que existia os levitas que eram cantores, existiam os levitas que tocavam, existiam os levitas que serviam dentro do tabernáculo, e diz assim: juntamente com eles, 120 sacerdotes que tocavam as trombetas e entoavam com as trombetas, e os cantores e agradeciam a Deus em uma só voz. Então tinha determinadas pessoas para tocar as trombetas. Os sacerdotes iam à frente quando eles saíam para a guerra, tocando as trombetas, e havia os levitas que louvavam, e havia os levitas que apresentavam diante do sacerdote para serem auxiliares. Agora, o que isso traz para nós, nos nossos tempos? Porque a lei mudou. O Senhor Jesus veio com um novo testamento e serviu toda a lei. A única lei que permanece, que permaneceu e permanece, é os 10 mandamentos. As outras leis de rituais, elas foram abolidas, que eram 683 leis que o povo judeu possuía. Então, após a ascensão do Senhor Jesus, ele deixou que todos os seus seguidores pregassem o evangelho, levassem as boas novas de salvação, orassem expulsando demônios. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E eles expulsaram demônios, falaram novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, expulsarão os demônios. Essa foi a ordem que Deus deixou. Se pegar na serpente ou beberem alguma coisa mortífera, não lhes causarão dano algum. Isso está em Marcos 16, do versículo 15 ao 18. Então, esta foi
a incumbência que o Senhor Jesus deixou para o povo de hoje. E em Atos 2, fala aqui no versículo 43, que a alma de cada um que estava ali junto com os apóstolos, daqueles que se ajuntaram com ele, havia temor no povo, que eles faziam feitos extraordinários, acontecia vários sinais de maravilhas e milagres. Por quê? Porque eles criam naquela palavra, estavam unidos e eles tinham tudo em comum. Eles socorriam, eles levantavam coletas, ofertas para socorrer aquelas pessoas que precisavam. E qual foi a ordem dada? Olha, contribua conforme você propôs no seu coração, para que continue havendo mantimento na casa de Deus. Então nós podemos levar a nossa oferta, nós podemos levar o nosso melhor para a casa de Deus, para que essas pessoas que precisam possam ser supridas. Agora, não viver única e exclusivamente, porque o sacerdote só vivia para fazer isso. Ele só fazia isso, ele não tinha um trabalho secular. Os levitas também não tinham. Agora, existe aquele versículo que diz que o obreiro é digno do seu salário. Existem pessoas que vivem para servir, para visitar, para fazer um culto funeral, para orar pelos enfermos, para ir nos hospitais. Ele faz todo aí um trabalho, mas não para enricar. É lícito a pessoa ter um sustento, ter uma oferta, se ela vai ter um gasto, mas não fazer como diz esse versículo que nós lemos a princípio. Homens corruptos de entendimento, privado da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Existem aí agora os cantores cristãos que se dizem levitas. Aonde está na Bíblia que quem vai louvar a Deus é levita? Louvar a Deus é obrigação de todos nós. No Salmo diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor com tudo que você possui. No teu corpo, no teu trajar, na tua forma de viver, na santidade, nos exemplos que você deixa, no testemunho que você deixa. Quem tem uma voz linda, maravilha, louve com a sua voz. Agora as pessoas fazem disso profissão. Ela deixa de adorar e servir para usar isso como uma profissão e como forma de ganho. Eu particularmente não concordo com isso. Eu gostaria que você deixasse os seus comentários a esse respeito. Ah, mas gasta, vai ter que fazer um CD, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. Mas o que nós vemos são pessoas que não tinham nada e que hoje em dia têm iate, têm mansões, enricaram com a palavra de Deus, com os louvores que se entoam para Deus, sendo que a palavra, eu acabei de falar, é de Deus, não é do homem que está falando. Então fica isso para nossa meditação e que você possa ajudar também deixando outros versículos que você conhece que fala a esse respeito, ok? Eu agradeço a tua atenção, que Deus te abençoe grandemente e fica para ti um forte abraço da missionária Daisy. Até mais.